Vamos nessa? Chegou agora o chamado ao vivo da Giovana Faria, direto do Rio de Janeiro. Ô, Giovana, conta pra gente. A Monique Medeiros acaba de falar no julgamento que ela pode ter sido dopada. Ai, coitadinha, ela não sabia de nada. Ai, eu posso ter sido dopada. E o Jairinho já começou a falar ou ainda não? Giovana, boa tarde pra você. Vamos nessa. Oi, Gotino, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. O interrogatório do ex-vereador Jairinho começou há cerca de 10 minutos. E o detalhe, já que a gente já consegue adiantar, é que ele vai manter a teoria de que não houve crime. Inclusive dizendo que Monique Medeiros, mãe de Henri Borel, de 4 anos, também deveria ser absolvida nesse processo. Ele aponta que, na verdade, teria sido um acidente doméstico. E o que a gente já vem relatando, ao longo desses 9 dias de julgamento é que diversas especialidades, a gente já teve peritos, também tivemos médicos legistas que afirmaram que foram encontradas 23 lesões, inclusive uma laceração no fígado dessa criança que teria ocasionado uma hemorragia interna e essa teria sido a causa da morte, Então, a gente já consegue ver que por meio desses relatos das testemunhas, foram 22 no total, isso já consegue descredibilizar toda essa teoria que é apresentada pela defesa do ex-vereador Jairinho, que inclusive a gente conseguiu conversar com a defesa minutos antes do início desse interrogatório e eles afirmaram que vão manter, sim, essa justificativa, todo esse motivo ao longo desse interrogatório. Outro detalhe é que o ex-vereador não vai responder nem as perguntas da juíza, nem do júri popular e também nem mesmo da acusação e do Ministério Público. Ou seja, ele só vai responder as perguntas, essa movimentação desse interrogatório, ele só vai responder o que for feito pela própria defesa dele. Então, já é um ponto crucial que a gente já consegue ver como que vai ser formulada, toda essa narrativa ao longo dessas próximas horas. E a Monique Medeiros, como você disse, Gotino, ao longo desse interrogatório dela, ela também reforçou que chegou a ser dopada na noite do crime e não teria escutado nenhum barulho. Ela realmente só teria sido acordada no momento em que Jairinho já puxou ela da cama, afirmando que o pequeno Henri Borel, de 4 anos, já estava gelado, sem movimentação, e foi o momento que eles se encaminharam direto para o hospital. Ela disse, inclusive, pela primeira vez em juízo, que agora ela acredita que Jairinho tenha sido o autor desse crime. Antes, ela chegou a dizer que questionou Jairinho ao longo desses anos e ele chegou a jurar em cima de uma Bíblia e pelo nome dos 3 filhos que ele não teria cometido nenhum crime contra o Henri Borel. Então, a gente já tem esse andamento desse processo, a gente já vê que é um julgamento que vem se estendendo, já é considerado, inclusive, o mais longo desde 2008, então já é um ponto que a gente consegue ver que é um julgamento muito detalhado, e muito delicado também nesse tempo. A gente teve importantes testemunhas ao longo desse momento, inclusive o ponto que a Monique disse, ao longo desse momento, foi que ela passou a acreditar devido ao relato de outras ex-companheiras que também falaram aqui no plenário. A gente segue acompanhando agora, Gotino, para entender como que vai funcionar toda essa teoria feita pelo ex-vereador Jairinho. Volto com você. Bom, o que a gente não pode esquecer é de algumas coisas que aconteceram na época, Que ela foi pra delegacia com o look do dia, fez selfie na delegacia. O filho morreu, meu. Se meu filho morre, acaba o mundo pra mim. Acabou. Pelo amor de Deus. Seu filho morreu, você vai fazer selfie, lookzinho da delegacia, look do dia. Depois ainda marcou o cabeleireiro. Pera um pouquinho. Marcou pra fazer o cabelo, pra fazer as unhas. Vamos lá, o pessoal tá participando. Se você fosse o juiz, absolveria ele e ela? Condenaria ele e ela? Absolveria um dos dois? José Roberto, que é sargento, daria 200 anos de prisão. Tá igual o Altair aqui, ó. A Thelma, eu condenaria os dois à pena máxima. Vanilza Caldeira, o juiz tem que manter presos os dois, ela foi conivente. Mazé Andrade, os dois são culpados, tem que pagar, com certeza. Imaculada, tô assistindo aqui em Atibaia, não é opinião. Rosiane Dom, se eu fosse juiz, condenava os dois. Vidal, com certeza condenaria os dois. Bárbara Babi, condenaria os dois. Rei de Cruz, condenaria os dois, sem dúvida. A Higiene, olha, eu acredito que 95% aqui condenando os dois. Até porque na perícia, quando mostra a criança, o Henri, ele tem uma perfuração, ele tem marcas de espancamento,
Ou seja, não foi um acidente, não foi um acidente. Desculpa, não é querendo julgar aqui, mas é a verdade. É o que a perícia mostrou. Por isso que essa conversa que ela foi dopada ou que foi um acidente está muito longe de ser a verdade. Porque a gente tem que crer em fatos que a própria perícia trouxe para este caso, né, Gotino? Olha, impressionante aqui, o pessoal está pedindo para não aliviar para ela não, porque ela foi conivente, que ela foi cúmplice, que ela sabia de tudo. Muitos comentários, são milhares de comentários, daqui a pouco eu leio mais comentários, daqui a pouco eu volto com a Giovana.